Nós pegamos supermercados que vieram trabalhar conosco que não tinha nem 1% de lucro. Estava só Sim. trabalhando, empatando e às vezes no negativo, no 0 a 0 ou negativo. O mercado não tem margem de lucro, né? Tem margem de erro. Eu nunca vi um empresário indo no banco com um saco de arroz nas costas. Sem dados você vai ficar à deriva. Olá, você, espectador do Conta Comigo Cast, mais uma vez aqui nos reunindo para trazer mais informação, trazer conteúdo, trazer novidades aí para você e falar sobre negócios, sobre gestão. E hoje aqui mais uma vez com o meu sócio, Eliabe, um cofundador da Conta Comigo, e está junto com a gente aí nessa caminhada, buscando entregar e buscando ajudar os nossos clientes, as pessoas que nos assistem aqui, que muitas não são nossos clientes, né? Com um bom número de inscritos aí, aproveitar para já te convidar, caso você não seja inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo e ativa as notificações aí para você estar sempre recebendo esses conteúdos aí. E hoje a gente vai falar sobre o lucro ideal para supermercados. Então, Eliabe, faça as apresentações aí, faça as honras. Maravilha, obrigado Max, mais uma vez. Estamos aqui para mais esse episódio onde nós vamos falar aqui sobre lucratividade. Se você já acompanha nosso canal, nossos vídeos, você sabe, a gente bate muito nessa tecla de ter os números da empresa, medir o seu lucro, para depois ver a possibilidade de melhorar a sua lucratividade. E hoje nós vamos desmistificar algumas coisas, né, como alguns pontos aí com relação à lucratividade de supermercado. Mais uma vez, obrigado, né, Max? E vamos para cima, vamos mostrar aí para o empresário que ele precisa ver o que é mito, o que é verdade, para que ele possa aplicar aí no negócio deles. É isso aí, Eliabe. Eu já vou começar com uma informação que é muito difundida aí, né? E às vezes pode causar uma certa confusão. Alguns números. O primeiro deles é de 5% de lucro. Isso aí é o ideal para supermercado? Isso é mito ou isso é verdade? É uma coisa que realmente o dono do supermercado deve perseguir? Então, inclusive, boa pergunta, né? Inclusive, quando nós abrimos o escritório, né, que a gente já vê com esse viés do financeiro, de mostrar os números para o dono do supermercado, nós também não sabíamos, né? A gente, olha, o comentário é esse, né? O que a gente vê falar é isso, mas será que é isso mesmo? E aí, quando nós fomos conversar com empresários, Max, a gente viu que todos eles não tinham a medição. Então, como é que ia saber qual que era o lucro, né? E aí, é claro, tem dados da APAS, que é mais ou menos nesse sentido também, né? De 5%, não tem os dados aqui precisos, mas é mais ou menos nessa média mesmo. E hoje, aí sim, a gente fala com propriedade, atendendo mais de 200 empresas, nós medimos e a média está ali entre 5 a 5,5% de lucro. Tem supermercado que tem 3,5%, 4%, 4,5%, outro tem 5%, 5,5%, 6%, 7%. É bem raro, mas alguns chegam a ter 7,5%, quase 8% de lucro. Então, mas 5% de lucro no supermercado é mito? Não, é real, é mais ou menos essa média mesmo de supermercados que estão saudáveis. Mas nós pegamos supermercados que vieram trabalhar conosco que não tinha nem 1% de lucro. Estava só trabalhando, empatando e às vezes no negativo, no 0 a 0 ou negativo. E hoje já alcançou essa margem também, porque nós mostramos para ele qual que era o problema e ele já se adequou e hoje esse cliente ele tem uma lucratividade também nessa casa aí de 4 a 6%. Show de bola, Eliabe, show de bola. Outra coisa que eu acho que é interessante também a gente comentar, assim, para chegar nesses 5%, né, nesse valor de lucro, tem toda uma caminhada, toda uma trajetória, né, que tem que ser construída. Os 5%, se a gente começar a conta de baixo para cima, né, é o que a gente quer chegar lá no final. Mas para chegar nesse número, nesse valor final lá de 5%, os outros 95%, como que em média, como que em geral isso aí tem que estar distribuído? Isso aí varia, obrigatoriamente tem que ter, obrigatoriamente você tem que bater 75% de fornecedor, senão você não consegue. Não, a folha, se passar de 8%, você já era, tem que estar em 8%. Se ficar abaixo também você está com a operação ruim, o atendimento está ruim. Tem outras medidas para você chegar nesses 5%. Quais as outras lições de casa que você tem que fazer? Então, Max, tem várias formas de você... Não é várias formas, várias configurações de financeiro e que ambas funcionam e deixam 5%, por exemplo. Vamos pegar aqui o foco, uma empresa que tem 5% de lucro.
derrubando a caneta aqui. Vamos lá. O empresário pode trabalhar com 25% de... Perdão, pode trabalhar com 75% do faturamento ser fornecedor. Poxa, então sobrou 25. A despesa dele é de 20. Deu 95, sobrou 5. O empresário pode trabalhar com 80% de fornecedor, uma despesa de 20. E uma outra configuração é, o empresário pode trabalhar até com 80% de CMV, ali, de custo com fornecedores, sobra 20. Agora a despesa dele tem que ser de no máximo 15. Aí deu 95 também e sobrou 5. Então a regra para sobrar 5% é trabalhar com fornecedor em 75, por exemplo? Não. A regra é trabalhar com despesa em no máximo 15%, porque daí o fornecedor é 80%? Não, não é uma verdade. Agora, somatório de fornecedor mais despesas tem que dar no máximo 95, porque senão não sobra 5. Então essas são, por exemplo, eu dei exemplo de 2 configurações, mas pode ter mais. Trabalha com 78 de fornecedor, aí trabalha com uma despesa um pouco menor também. Então são várias configurações, a gente mede isso para supermercado, e não é que seja mito, mas são números, são balizamentos, né, que fica mais fácil, mais didático, inclusive para os consultores explicar. Olha, mantém o fornecedor em 70%, aí sobra 30%. Sua despesa pode ser até de 25%, que ainda vai sobrar 5%. Sim. Então tem todas essas nuances aí. Mas pode o cliente ter várias configurações de alocação de recursos, que no final sobra 5% também. A questão precisa medir. Sim. E isso aí, Eliabe, vai desencadear, que você falou, às vezes, o supermercado lá trabalhar com 75% ou 80% de fornecedor. Às vezes ele trabalhar com 8% de folha ou 5% de folha. Isso aí influi lá diretamente no modelo como o negócio dele está estruturado, né? Porque às vezes um mercado que trabalha com 80%, naturalmente ele tem menos funcionário. Então, às vezes, ele tem uma estrutura ali de atendimento que não é tão próximo do cliente quanto em outros modelos de negócio. Talvez mais um modelo de atacarejo, por exemplo. Isso, né? Não tem muito ali aquela questão. Um outro modelo, às vezes, a empresa tem 8%, mas é uma empresa que já tem uma quantidade maior de PDV. Às vezes, o cliente está ali no supermercado caçando alguma coisa, já tem um funcionário, olha, como posso te ajudar e tal. Então isso aí acaba que mexendo de acordo também com esse modelo de negócio do cara ali para ajustar essas margens, né? Exatamente. Inclusive, para comentar um pouco mais sobre isso, eu vou pedir um café aqui pro nosso produtor Caju. Muito obrigado, Caju. Caju é um anjo. Aí, Maxwell. Valeu, Caju. Obrigado, Caju. Eu esqueci, foi o que você falou, Max, o que você perguntou, que eu estava tão focado no cheiro do café aqui. Da influência da aplicação desses percentuais no modelo de negócio, né? Como às vezes um negócio vai ter ali uma estrutura, até estrutura diferente, né? O conforto que a loja oferece. A modelagem do negócio. A modelagem da loja, a modelagem é diferente para atender esses percentuais, né? O importante é não perder o foco de que a operação tem que dar lucro, né? Exatamente, o foco tem que estar nesse. E claro, tem muita sensibilidade e ouvir o seu cliente. O que é importante para o cliente? Será que é uma loja extremamente climatizada, muito bonita? Às vezes você está numa região do interior de um estado, no interior do estado, muitos clientes zona rural, você não precisa de uma estrutura tão robuscada assim, né? Então, assim, muito moderna, digamos assim. Então, por isso que tem que ter muito cuidado, né? Aquilo que a gente comentou no outro episódio já, até na hora de reinvestir na loja. Mas reinvestir em quê? Em mais mix de produto? Tu vai ter clientes interessados nesse novo mix de produto. Vou reinvestir aqui no estacionamento enorme, tá? Mas precisa esse tamanho tão grande quanto você está querendo fazer? Então, assim, tem que ser tudo muito bem medido, muito bem calculado. Porque o lucro do supermercado é de 5%. Né? Seguindo o mestre aí, o Leandro Rosadas, cara, é reinvestir 1,5% do faturamento. Então, se você for olhar a média mensal de um mercado que fatura R$1 milhão, é 15 mil por mês. Não é muita coisa. Você tem que juntar vários meses, então, para conseguir fazer algum investimentozinho maior na empresa. Então,
estar muito atento a qual que é o seu modelo de negócio. Você colocou muito bem aí, porque o empresário tem que cuidar para não ficar se comparando com amigos, até familiares que também são empresários do mesmo segmento e falam, olha, lá na minha loja, lá na minha cidade eu fiz isso e funcionou. Não necessariamente vai funcionar na sua. Então tem que ter muito cuidado. Não, eu trabalho assim, assado com fornecedor, isso aí faz me dar 5%. Mas você viu qual que é a despesa fixa dele? Você viu qual que é toda a estrutura desse outro mercado? Então não dá para simplesmente sair comparando índices de um supermercado com outro e vou além. Comparar índices que são muito subjetivos, que não tem precisão nenhuma. Muito empresário, quando não tem os números, eles literalmente inventam. Ninguém quer sair por baixo, né? Sempre quer dizer que está com bons números e quando vai medir nem sempre isso é real. Então tem que ter muito cuidado no setor do supermercado, né? O dono de supermercado, quem é que ele ouve, quem é as referências que esse dono de supermercado segue e acompanha. Porque tá cheio de mentor na internet aí que é mentor só de YouTube mesmo, sabe? Diferente da gente que vive o que é um supermercado diariamente, registrando tanto operações contábeis quanto financeiro de supermercado. Participamos de um ecossistema lá do Leandro Rosadas, que é nosso sócio, hoje é o maior mentor para supermercados a nível de Brasil. Então, olha quais são as referências, né? Sim. Então, em cima de qual base nós estamos alicerçados, né? Isso. Então, isso aí também conta muito. Show de bola, Eliabe, show de bola. Cara, uma coisa assim que eu acho que a gente não pode deixar de falar. E eu sei que você tem muita propriedade para falar disso. Sim. Mas é com relação à precificação. A precificação de mercado é uma ciência, né? Às vezes muito diferente do que a gente aprende na academia, né? De, olha, quero ter tantos por cento de lucro e tal. Para buscar esse lucro de 30% também. Às vezes a gente fala muito do Leandro Rosadas aqui, também pode ter pessoas que talvez não conheçam a metodologia ou não conheçam os ensinamentos dele. Mas falar um pouquinho sobre precificação, Eliabe. O que o dono de mercado, para chegar nesse 5% de lucro, o que ele precisa se atentar, o que ele precisa saber? Certo. Primeira coisa, Max, que eu diria para o dono de supermercado se atentar não siga o modelo de precificação acadêmico, que a maioria aprende nas faculdades de administração. Então é muito bonitinho, o empresário que tem um supermercado, tem o filho dele, o bebezinho cresceu, esse bebezinho cresceu, foi para uma faculdade de administração, aprendeu conceitos de precificação, e falou, não pai, agora é o seguinte, eu entendi como é que é a precificação e eu vou melhorar a precificação aqui do supermercado. A fórmula é essa, ó, pega o preço de custo da mercadoria, menos crédito de imposto, mais débito de imposto, vamos ter que colocar uma margem de contribuição aqui, tem que inserir as despesas fixas, o percentual dela para o produto pagar a despesa fixa e gerar lucro, e vai precificando, e vamos precificar dessa forma. Vai quebrar o mercado. Porque supermercado não é com base nesse modelo que a maioria das academias ensinam. Porque se aplica quase que para qualquer segmento, menos para supermercado. Então a gente teve experiência já com isso. E quando a gente fala assim, então qual que é a solução? Por exemplo, o Leandro Rosadas, que é o nosso sócio, né, fundador do Instituto Leandro Rosadas, mentor para supermercado, ele tem inclusive uma tabela que fala quais são as margens de cada segmento. Tem produto que vai ter apenas 20 e poucos por cento de margem, outro vai ter 60%, 70%. E quando eu falo de não usar esse modelo acadêmico, Max, tem empresário que fala, não, eu jogo aqui 60% em tudo. É por isso que tem uma grande linha de produto lá que ele não vende. Não vende. O Eliabe, tem um negócio interessante que você falou desse conceito acadêmico. E assim, eu lembrei de um conceito que a gente estuda muito e que é muito importante, que é a margem de contribuição, né? Que quanto cada produto contribui. Mas tem no supermercado, tem muitos produtos que não deixam margem de contribuição e tá tudo bem, é o modelo, não é? Exatamente. E tá tudo bem por quê, né, Max? Tá tudo bem porque o produto não deixa margem, mas deixa cliente. Isso. Traz o cliente para a loja. Ele faz com que outros produtos vendam. Então, às vezes, está ali vendendo um carvão sem margem, mas o cliente vem para comprar o carvão e comprar carne. Ou está vendendo uma carne com uma margem muito baixa, mas o cliente vai ali e compra
uma pedra para molar a faca, compra uma chaira, compra um kit churrasco, compra uma linguiça, não tem margem na carne, mas tem margem na linguiça, compra um sal temperado, um sal mais premium. Então, assim, tem muita questão do produto de arrasto que fala, né? Outros falam cross-merchandising também. Então, regras de layoutização. Então, por isso que você falou acertadamente, o supermercado é uma ciência na precificação, na exposição, né? Que é a layoutização, nos controles dos custos, em tudo. Então, tem produto que às vezes você vai tirar margem. Não é que você não vai ter margem, você vai ter prejuízo. Só que é um prejuízo calculado para trazer cliente para a loja, fazer ação e vender outros produtos. E aí entra, claro, a metodologia de price, né, que o Leandro fala, que é, cara, vou baixar uns produtos aqui e vou subir outros. Então tem sistema que já tem todo esse controle de price também, né? Então a precificação em supermercado ela é mais ou menos por aí. Eu estou falando, nós somos especialistas nesse tema, precificação para supermercado, mas conhecemos a metodologia do Leandro, quando a gente era aluno dele ainda, né? Nem éramos sócios, e eu fui para dentro de alguns supermercados aplicar aquilo lá para testar. Teve uns clientes que tiveram coragem, falaram, vamos testar então, vamos ver o que dá. E aumentou 2, 3, 4% na margem do supermercado. Então isso mostra que a metodologia do Leandro realmente funciona e eram produtos que o cliente tinha que diminuir o preço, porque ele estava vendendo muito caro. O cliente diminuiu e aumentou em vários outros e no final a conta fechou. Certo. Eliabe, eu falei um negócio aqui, cara, que assim, parece ser até contra-intuitivo, né? Mas realmente já faz um gancho para uma outra questão que a gente bate muito na tecla, que é de ter os números financeiros e controlar. Porque, eu falando assim, parece que é um negócio extremamente arriscado você vender um produto que não tem margem de contribuição. Ele não contribui para nada. Aí você foi mais além. Falou, inclusive vai ter produto que a margem de contribuição vai ser negativa. Se é que existe isso. Sim. Então, reforça a importância de você medir o teu controle global, né? Medir o resultado global. Porque você está fazendo uma estratégia que é extremamente agressiva. Você está comprando um arroz por R$19,90 e vendendo por R$19,80. Então é extremamente agressivo. Então a necessidade de você medir é muito maior, não é? Exatamente. E aí, Max, tanto para o empresário ver que a conta está fechando, quanto para ele ver que às vezes a conta não está fechando e ele está com uma precificação alta. Em alguns produtos que ele nem deveria ter aquela margem alta, perdão, não a precificação alta, uma margem, precificando com uma margem muito alta, só que aí não vende, porque não adianta ter margem na prateleira, margem no estoque, tem que ter margem no caixa, vendendo e repondo mercadoria e sobrando margem. Repus, veio mais mercadoria, comprei arroz de novo, vendi de novo com margem. O arroz não, mas daí eu vendi o macarrão, óleo, açúcar com margem. Então, assim, tem todo esse contexto. E por que essa medição ela é importante? Porque da mesma forma que a gente não consegue analisar, se não ter esse resultado global, que o fechamento financeiro vai mostrar, se as ações que eu estou fazendo estão deixando margem final ou não, mas o contrário também, tá? Mesmo que você não faça essas ações, não faça elas, você está tendo margem? Você também precisa medir para saber. Porque muito empresário, Max, eu já vi fazendo isso, falando, não, olha aqui, eu vou te dar um exemplo. Ó. O arroz, eu coloco isso aqui de margem. Mas quanto que você vende de arroz com essa margem aí? Não, mas aí eu vendo, esse outro produto aqui eu jogo 70%. Mas quanto gira desse produto? Gira 5 unidades no mês. Margem de prateleira. Não, esse outro produto aqui eu jogo 150%, mas vendeu quantos dele? Não vendi não, mas vai vender ainda. Então é assim, então imagina, o mercado tem entre 5 a 10 mil SKUs, que são produtos únicos, né? Cara, como é que você vai analisar a margem de cada um deles e depois você conseguir ter um fechamento só na intuição de o que se você juntar todos esses produtos, pegar a margem unitária de cada um deles, multiplicado pela quantidade que vende de cada um deles, qual é a margem final? Claro que o sistema ERP faz, mas aí é muita unidade, muito produto, muito SKU. Tá certo esse relatório que o sistema tá falando? Tá alimentando, Max, correto. eu cansei de ver dono de empresário falando assim, cara, meu problema provavelmente não é minha margem, olha aqui no meu sistema ele tem uma margem de tanto. O Leandro fala que tem que ter 30, aqui tá dando 32. Falei, vamos ver no caixa? Aí no caixa tá dando 20. Então é complicado isso daí. Por isso que eu falo da medição do financeiro. O sistema ERP aceita tudo. E às vezes o problema não é que o problema está no sistema. O cliente está gerando um relatório sem nem ter lá correta a precificação da padaria,
desmembramento de carnes, kits, cestas e por aí vai, né? Então é bem delicado. Então como fazer tudo isso de uma forma mais rápida, né? Para o empresário falar, poxa, Eliabe, que monte de problema que você está passando aí. Então lascou tudo, poxa, como é que eu vou ter o resultado? Meu irmão, fechamento financeiro vai mostrar tudo isso aí para você. Legal, legal. Eu quis fazer essa puxada, né, esse gancho para o fechamento financeiro, porque me parece que como eu falei, parece extremamente arriscado um negócio onde você tem que estar sempre forçando, e aquele conceito, né, que o mercado não tem margem de lucro, né, tem margem de erro. A gente abriu esse episódio aqui falando desses 5%, né, então a gente tem 5% para errar, né, para ficar no 0 a 0. Se a gente errar mais que 5%, a gente vai acabar ficando no prejuízo, não tem pra onde correr, né? Realmente é isso. Exatamente. Então tem que ter muito cuidado justamente nesse segmento, porque um erro de 4% no supermercado, às vezes o lucro do cliente não está sendo 5%, está sendo 4%. Um erro de 4% anulou o lucro. Às vezes 4, 5% de erro no segmento de moda, por exemplo, pode ser que não impacta ao ponto de fazer aceita aquilo, quebrar. Né? Exato. Tem uma margem maior de, sei lá, 10, 12, 13% e que consiga suportar um erro desse. No supermercado, um erro de 4, 5% já foi. Sim. Eliabe, na sua fala ali eu achei uma outra coisa interessante também, que era sobre, nesse produto eu tenho margem coloco margem que coloco 150%, nesse eu coloco 100 e tal. E uma outra coisa também que a gente tem que desmistificar, eu acho, que é o conceito do empresário. Não, olha, veja bem, eu não sobrou tanto dinheiro esse mês, mas eu tô investido, ó, o estoque tá cheio. O estoque tá cheio e tal, mas é aquele conceito, né? Boleto não paga conta, então também é ruim para uma atividade de supermercado, que é uma atividade de giro, você ter aquele estoque, as coisas têm que girar, esse estoque parado aí não paga conta, né? Não paga conta. E Max, é perfeito, a gente até brinca, né? Falei, cara, eu nunca vi um empresário indo no banco com um saco de arroz nas costas ou no caminhãozinho de entrega para ir lá pagar boleto com esses fardos de arroz, de caixa de óleo, por exemplo, né? Então se paga com dinheiro, e se não está tendo dinheiro, por que não está tendo dinheiro? Por que não está sobrando? Poxa, cadê aquela margem toda que disse que tinha? Então, assim, claro que muito empresário, a gente fala que não tom mais provocativo, mas muitos deles, né, Max, não tiveram, na verdade a maioria, a grande, esmagadora maioria, não tem conhecimento, ninguém estudou, eu falei assim, eu vou estudar gestão porque depois eu vou abrir um supermercado. Então ninguém abre uma clínica, por exemplo, de dentista, uma odontologia, ramo da odontologia, por exemplo, e vai vendo como é que trabalha ali, depois de repente faz até uma faculdade. Ninguém abre uma clínica de nutrição, vai ver se dá certo, se deu azar de dar certo, depois se forma em nutrição. Não, primeiro estuda, engenheiro a mesma coisa, né? E dentro do supermercado? Sim. Abre uma mercearia, abre um negocinho, muitos vêm ali da zona rural, vende um gado, alguma coisa, fala, vou abrir um botequim aqui, esse botequim deu azar de dar certo, começou a crescer, o dono da empresa ele é muito carismático, o seu José com a dona Maria, os filhos veio crescendo, começou a ajudar no negócio, o negócio foi crescendo, só que foi crescendo sem uma base de gestão mais sólida. Controle financeiro nunca teve. E como que ele vai saber? Aula sobre precificação? Nunca teve. Aí chega um fornecedor, dá uma aulinha ali de precificação do jeito que... já vi fornecedor fazendo isso, vendedor fazendo isso. Sim. Aí chega um outro cara que é gerente do material de construção do lado, fala, não, deixa eu te ensinar a precificação aqui, ó. E quer ensinar o modelo que ele usa lá no material de construção, que ele nem sabe se está tendo lucro também. E o empresário vai assim, ó. Às vezes contrata algumas consultorias boas, outras nem tanto, e assim vai indo. Então, cara, como é que esse empresário vai só acertar? Como é que ele vai descobrir a lucratividade do negócio dele se ele não tem conhecimento para isso? Às vezes até tá tendo, mas ali na jogada a própria sorte, Max. Entendi. William, você entrou num ponto aí que eu até era o próximo tópico que eu queria tocar, né? Que é o fator, às vezes, psicológico, às vezes o fator emocional. Sim. Ali na condução da empresa, né? Você tem uma empresa também, empresário, e... o supermercado é um ramo que gira muito dinheiro, né? Um mercado que fatura 1 milhão, ou não é um supermercado tão grande, mas R$1 milhão é uma boa quantia de dinheiro. Então, às vezes, a gente vê até, por também questão cultural do Brasil, às vezes o cara não se sente merecedor daquilo, de ter aquele lucro, às vezes
fica pensando até se eu posso precificar desse jeito, não posso, eu vou estar cobrando muito caro. Tem esse fator psicológico, tem um fator emocional de às vezes ver lá na conta 300, 400 mil reais, mas não ter a noção que aquele dinheiro não é dele, aquele dinheiro é da empresa, a empresa precisa daquele dinheiro para sobreviver. E às vezes não é nem da empresa, né, Max? Desculpa te cortar, mas às vezes não é nem da empresa, é do fornecedor da empresa que só está esperando chegar o dia ali. Exatamente, aquele dinheiro que está ali na conta bancária, às vezes é o ar que a empresa precisa para respirar, né? Ela não, se você tirar aquilo ali é a mesma coisa, tirar o fôlego de vida dela. Exato. Na sua experiência, você acha que esse fator emocional também é uma coisa que tem sabotado aí os clientes, os empresários a seguir? Você acha que realmente procurar ajuda também no sentido técnico, mas também no sentido da gestão, no sentido emocional também faz sentido? Max, exatamente. Primeiro que o setor do supermercado é um negócio que é loucura. Cara, que só quem conhece sabe o que é uma operação de supermercado para falar. Né, nós já fomos, eu, por exemplo, fui muito para dentro do supermercado para entender mesmo. Coisas de ficar a semana toda dentro do supermercado para ver lá como é que era, comprava, como que vendia, como que entregava, como que precificava, como que emitia nota, como que fechava a caixa. Então, eu fui para sentir na pele o que é isso. E se você for analisar, como você fala em questão psicológica, psicológica, o passado daquela pessoa, daquele empresário, não teve uma educação financeira pessoal, que hoje no nosso país não tem uma educação financeira, a maioria das famílias nem ensina, ou ensina muito pouco sobre isso. Sim. E aí o empresário do nada começa a ver 300, 400, 500 mil, 1 milhão na conta. Eu falei, rapaz, agora tô rico, venci na vida. E às vezes, Max, tirando 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, às vezes ele não sente o problema tão rápido, mas chega uma altura que tem muita liquidez. Tem muita liquidez. Giro. Poxa, você vende 1 milhão, se conseguir comprar às vezes 40, 50, 60% daquela compra a prazo, vai vencer daqui mais 15, 20, 30, 45 dias, 50, 60 dias. O dinheiro já está aqui, não tem boleto para pagar amanhã, mas vai vir uma lapada de boleto daqui 15 dias, 30 dias, 50 dias. Falou, rapaz, já tem 4 dias que não tem quase nada de boleto para pagar. Tô aqui com 400 mil na conta. O que é eu tirar 100 mil aqui, comprar um carro ali? Comprar uma chacrinha. Comprar uma chacrinha e por aí vai. Comprar uns alqueirozinhos de terra, né? Como tem muito no interior aqui. E aí, só que daqui a pouco chega o dia de pagar os boletos, que tá mais concentrado numa data futura ali, logo mais à frente, né? E aí o dinheiro que tem na conta, mas o que acabou de entrar dos últimos dias não é o suficiente para pagar aqueles boletos. Aí o empresário começa, puxa, a conta não está fechando. Por que não está fechando? E aí não sabe, só começa a olhar para o saldo bancário. Vai para o banco, pega empréstimo. Opa, agora resolveu. Daqui a pouco, o mesmo problema, só que aumentado, porque agora além de ter boletos para pagar, o dinheiro não está dando, ainda tem uma parcela de um empréstimo que já foi pegado lá atrás, já foi pego atrás para poder saldar uma dívida, porque a conta já não tinha fechado. E aí vem empréstimo para pagar empréstimo. Outro empréstimo para pagar outro empréstimo que foi pego para pagar um primeiro empréstimo. E como sair disso? Só se entender qual é o lucro operacional da empresa, para daí sim você saber que você pode ou não tirar ali para sua vida pessoal ou para outros investimentos fora do negócio, fora do supermercado, por exemplo. Sim. Eliabe, continuando nessa pegada ainda, cara, até sai um pouco dessa questão técnica, mas assim, sem distanciar muito, mas trazendo até pro lado pessoal. O Eliabe que está aqui na minha frente hoje é um Eliabe muito diferente do Eliabe que eu não que eu conheci, né, mas que eu tinha já convívio 5 anos atrás, Sim. que é muito diferente do que eu conheci lá em 2013, 14, por aí, né? Já tem mais de 10 anos, muito diferente. Quase 15 anos, né, atrás. Isso, uma outra pessoa, né, com certeza. E desde que a gente abriu o escritório também, eu vi muito seu desenvolvimento como empresário. Eu queria, me surgiu essa ideia aqui nesse Sim. episódio de você compartilhar um pouco da sua experiência, Eliabe, porque eu vi que você evoluiu muito como gestor, como empresário, nesses anos aí de empresa, de trajetória, de estrada. E, poxa, compartilhar aí com os demais empresários as suas leituras, o que você foi atrás, como que você se desenvolveu, como que você acha que você conseguiu ser hoje a Conta Comigo, né, do qual você é cofundador, está já, se a gente for fazer um recorte ali, entre as maiores empresas de contabilidade do Brasil.
né? Então, é algo grande que você conseguiu atingir. O que você poderia trazer aí nessa sua trilha aí para se tornar um gestor melhor para os empresários aí que estão nos assistindo? Rapaz do céu, isso você me pegou, hein? Toquei aqui, ó, tá vendo? Ó, um monte de livro aqui, ó. Tudo aqui já leu. A Obsessão pelo cliente. Tudo meu, né? Ali, assumindo o controle, né? A metodologia do Gino Wickman que a gente está aplicando, inclusive, no escritório, né? Tem aqui o empreendedorismo tributário. A gente tem que falar daquele lá, senão a Marta vai pegar no nosso pé. Ó. Ah lá, é isso, Marta Jove. O que a contabilidade não te ensinou. Isso aí tá na lista para ler, né? Uhum. Mas, Max, obrigado pela pergunta. Cara, para mim, eu me sinto lisonjeado, né? Para mim é um elogio a sua fala. Somos sócios, né? Já foi falado em vários episódios, não sei se hoje a gente falou, né? Você é meu sócio, nós abrimos a empresa junto. E cada um de nós somamos um com o outro em benefício da empresa, né? O que não era muito meu ponto forte, mas era o seu, e assim a gente foi se desenvolvendo e se ajudando, e aquilo que não era nem o meu nem o seu, o conhecimento que faltava, a gente foi juntos buscar, né, esse conhecimento. Para mim, o que funcionou muito, o que eu posso dizer assim, o que eu vejo que para mim funcionou muito, né? Talvez sirva de inspiração para você, também dono de supermercado. Eu desenvolvi realmente o hábito da leitura. Não só o hábito, como a paixão pela leitura mesmo. Eu gosto muito de ler. Sempre que eu estou viajando, não existe eu viajar e não levar um livro. Eu ir para um local, uma chácara, alguma coisa, um fim de semana, até mesmo com a esposa, eu levo um livro, porque eu sei que em alguns momentos eu vou ficar ali, né, mais reservado, um momento que às vezes eu estou só. Eu gosto muito de ler. Para mim, funcionou muito a leitura, Max. Cara, você imagina grandes empresários que existem e que já lançaram aí suas biografias. Grandes consultores, principalmente americanos, como o Gino Wickman e Mike Patton, do Assumindo o Controle, né, da metodologia SOI. Cara, eles... Imagina se eu pudesse sentar com esse cara e conversar com ele. Eu vejo que não seria tão produtivo quanto eu ler o livro. Porque se eu fosse sentar com ele, eu ia fazer algumas perguntas, ele ia me dar algumas respostas, mas não ia estar tão estruturadas quanto às vezes está num livro desse, que o cara estruturou tudo. Então, para mim, a leitura funcionou muito, alguns cursos, algumas mentorias, e além dessa questão da leitura, eu acho que é o inconformismo, sabe? Eu nunca fui de baixar a cabeça. Às vezes a gente cansa um pouco, né? Às vezes essa atividade empreendedora, ela é, sim, às vezes exaustiva, cansativa, mas, cara, tem coisas que eu sei que eu não sou melhor para lidar. Eu deixo para o Max, né? E vice-versa. Então, por exemplo, eu não sou muito bom, não sou tão bom de relacionamento com pessoas. O Max é melhor do que eu. Por que eu vou me atrever a lidar em algumas situações delicadas com colaboradores se o Max tem um pouco mais, tem mais habilidade, na verdade, do que eu para isso? Então, eu prefiro focar naquilo que eu vejo que são meus pontos fortes, procuro controlar os pontos mais limitantes, me desenvolver. Também a gente não ter a síndrome da Gabriela, né? Acho que é essa que fala, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não mudo, isso aqui é o meu jeito. Cara, muita coisa a gente muda. E eu acredito que eu tenha mudado também. Eu acho que nós devemos sim mudar, reconhecer nossos erros, nossas limitações. Mas para mim, assim, o principal é a leitura. Eu gosto muito de ler. E não seria o Eliabe que sou hoje sem ter lido os livros que li, vivido as experiências que eu vivi. E obrigado mais uma vez pela pergunta, mas parte desse sucesso como empresário, eu devo também a você como sócio que suportou em alguns momentos aqueles pontos que eu não estava tão bem preparado. Em alguns momentos a gente emocionalmente também não está bem, somos seres humanos, não somos máquinas, e a gente sempre se ajudando. Nós estamos hoje 6 anos e meio praticamente, nós estamos no momento da gravação desse podcast, de sociedade, depois que veio, né, o Leandro. Mas, cara, 6 anos e meio, quantas sociedades iniciam e se destituem? Se dissolvem em 2 anos, em 1 ano, às vezes não aguenta 6 meses, às vezes aguenta ali 3, 4 anos, mas
empurrado assim, não deu certo, parou. Se você fazer, eu acho que um levantamento com várias pessoas, poxa, você queria abrir um negócio, ter uma sociedade? Deus que me livre, sociedade para mim. Então, eu vejo que o nosso negócio não estaria da forma que está se não fosse os sócios que tem. Claro que tudo também é muito estratégico, né? Nós temos sócios que é bom numa área, outro é bom em outra. E cada um ajuda a empresa no contexto daquilo que ele é bom, né, Max? Mas para o meu desenvolvimento profissional, eu particularmente, falar mais uma vez, é leitura, cara. Para mim, eu atrevo tudo da leitura. Eliabe, pegar você de supetão aqui mais uma vez. Pro dono de mercado, você pudesse recomendar uma obra aí pro cara que, poxa, eu entendi, cara, eu tenho que estudar realmente, sentar a bunda ali, tirar uns minutos para mim fazer uma leitura, para me aprender. O que você recomendaria? Tem uma recomendação para dono de supermercado? De livro? De livro. De livro, o Ganhando Tração. Ganhando Tração. Do Gino Wickman, da metodologia SOE. Se fosse para ler só um livro sobre gestão, lê o livro Ganhando Tração. É isso aí, tá? A dica aí do meu sócio Eliabe. Realmente, como eu falei, não é o mesmo Eliabe que a gente iniciou a sociedade, se desenvolveu muito, ajuda muito na gestão. A recíproca é verdadeira. Parte de vendas também, já leu muito sobre vendas, né, Eliabe? É uma coisa também que eu acho que a gente poderia dar uma comentada, uma pincelada, que às vezes tem alguns empresários que são muito bons tecnicamente, né? Mas não, eu não nasci com o dom da venda. É uma coisa que dá para estudar, dá para aprender também, para crescer um negócio, não dá? Max, na minha visão, eu não nasci com um dom nenhum. Mas a gente tem potencial para desenvolver aquilo que a gente quiser. Tem livro para ler sobre venda também? Tem, e muito. Tem, por exemplo, a Bíblia de Vendas, que é muito bom. Vendas para Contabilidade, o livro da Marta, que está ali, que já está na minha lista de leitura, o que a contabilidade não te ensinou também. Como montar uma máquina de vendas no escritório de contabilidade. Então, poxa, o que eu não vou aprender? Nós somos, por exemplo, bem próximos da Marta, né? Da Marta Jovem, da ADPG. Inclusive, eles cuidam, neste momento, eles estão cuidando do nosso marketing. Cara, eu posso ficar 2 horas, uma tarde toda conversando com a Marta. A nossa conversa não vai ser estruturada. Eu vou interromper ela em alguns momentos, ela vai me interromper em outro. Um de nós leva o outro para uma outra pauta na conversa. Agora, pega o livro da Marta, vai estar estruturado ali como montar uma máquina de vendas na sua contabilidade. Então, essa é a diferença, né, Maxwell? Sim, sim. E eu vou chamar a atenção também da nossa audiência para o nosso sócio Leandro Rosadas, que também é autor, tem diversos livros aí publicados específicos na área de supermercados. Vale a pena a leitura, vale a pena... Sobre finanças, né, Max? Tem um livro do Jean Berly também sobre finanças. Sobre finanças. Então tem muito material aí para quem quiser se desenvolver, para quem quiser buscar e chegar aqui e bater esses 5% de lucro, continuar crescendo, continuar expandindo. E se quiser saber se está alcançando ou não, conta comigo para a gente mostrar o seu lucro aí. É isso aí, pessoal. Agradeço aí pela audiência de vocês. Espero ter contribuído. Eliabe, alguma mensagem aí final para a nossa audiência? Sem dados, você vai ficar à deriva. É isso aí, gente. Precisando, pode contar conosco. Conta comigo. Um abraço.